Meu nome é Léo e começa agora o Convergente, que é um espaço para a gente divergir e convergir, e que também a gente encontra gente que impacta o mundo. Estamos hoje com o André Ferreira, que é um as em growth, as em poker, e também no modelo e na forma de trabalhar que entrega valor para o cliente. André, obrigado pela sua presença. A gente vai falar sobre tecnologia, startup, growth, moda, e-commerce, poker, mas quero começar do início. Quem que é o André, que nasceu e se formou no Maranhão? Me conta um pouco do início da sua trajetória lá no Maranhão. Legal, Léo. Obrigado pelo convite. Então, sou o André Ferreira, tenho 34 anos, nasci no Maranhão. Minha trajetória profissional começa ali depois do ensino médio, onde eu estudei no Cefet, né, que hoje são os Institutos Federais, é um colégio técnico lá do Maranhão, tem em todo o Brasil. Fiz programação de computadores e também durante o colégio técnico eu fiz vestibular, acabei passando para engenharia elétrica. Acabou, foi uma escolha? Foi uma escolha. Meu pai é engenheiro, mas ele é engenheiro agrônomo, mas eu escolhi Elétrica. Escolhi elétrica mesmo, por ser um ramo um pouquinho mais diferente, e também porque eu já fazia programação de computadores e tinha muito mais sentido para mim naquela época. E aí você comentou do poker também, então a minha trajetória começa assim, né, profissional. Faço curso técnico, faço engenharia. Durante o meu curso técnico eu peço para um colega me ensinar sobre poker, né, porque eu achei um esporte, uma atividade legal para fazer. Sexy, tava na mídia. Isso mesmo. E esse amigo me apresenta o poker, eu aprendo a jogar, entendo, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de procurar coisas novas assim pra aprender. Mas aprendendo e jogando na casa de amigos, colegas, ou tinha clubes, tinha alguma estrutura para de fato atuar com poker? Nessa época do começo foi mais com colegas, pra me divertir um pouquinho, passar um tempo, mas foi mais com colegas mesmo. Mas vamos chegar nos clubes já já. E aí eu passei para engenharia elétrica, fiz a graduação até a metade lá no Maranhão, né, na Universidade Federal. Só que chegou na metade, eu estava dentro da academia, envolvido com pesquisa científica, era super legal, gostava também, porém não tinha dinheiro e eu estava sentindo uma necessidade ali de ganhar uma renda a mais, né? Eu só tinha bolsa da iniciação científica, mas eu precisei mesmo ganhar uma grana extra. E acabei transformando o hobby, né, que eu tentava ali, brincava de vez em quando com os colegas, em profissão. Então foi meio que uma decisão que eu tomei, cara, vou passar um tempo aqui agora, alguns meses, vou me dedicar a isso, vou estudar, vi que faz sentido para minha vida, porque eu já gostava de computador também, de jogos, né, desde criança. E aí decidi naquele mês, e em pouquíssimo tempo assim, eu tive um resultado muito bom, meio que extraordinário até no poker. E aí eu decidi, aos poucos, parar minha faculdade e me dedicar mesmo ao jogo. É o contrário do que as mães falam, né? As mães falam, filho, o jogo tá atrapalhando sua faculdade. No meu caso foi o contrário, eu tive essa conversa com os meus pais, foi legal. No fim eles aceitaram. Você morava com seus pais na época? Morava com meus pais na época. Agora, como que surge a oportunidade de você tomar essa decisão? Porque as pessoas jogam baralho, carta, poker. Você tinha já o conhecimento prévio de que era possível ganhar dinheiro? Como que você teve contato com esse universo do tipo, isso pode virar uma profissão, uma fonte de renda? Tá, eu acredito que uma das coisas, um dos traços assim meus é que eu sou um pouco obsessivo com as minhas vontades e com os meus desejos. Mergulhou no assunto. Isso, exato. Então eu, desde o começo, quando eu decidi ali, cara, eu vou estudar, faz sentido, é uma profissão mesmo, não é alguma coisa só pra me divertir. Com isso eu consigo ter uma renda tão boa quanto o engenheiro. E eu comecei a estudar, me aprofundei, fiz um monte de curso, conheci um monte de gente, fiz mentorias. Curso de poker? Em poker, exato. Na época tinha, eu dei aula, nos meus anos finais ali do poker eu dei aula, tinha turmas de poker também que eu dava aula no Maranhão e online. E aí eu acabei entendendo que aquilo fazia muito sentido pra mim e que era uma profissão e acabei me dedicando àquilo. É uma decisão mesmo de negócio, né? Assim como se eu tiver habilidade, se eu gostar de futebol e quiser ser um jogador de futebol, a mesma escolha a gente faz quando a gente está numa carreira de um esporte da mente como é o poker. Esporte da mente, era isso que eu ia perguntar. Eu ia fazer um paralelo, claro que existe uma diferença muito grande, mas tem uma discussão hoje sobre jogo eletrônico, né? Nem sei o nome dos jogos,
Mas até há uma discussão se entra em Jogos Olímpicos, se é esporte ou não, se é um entretenimento. Comparam, né, a dedicação de um ginasta, de um esportista, com alguém que está ali jogando videogame. Imagino que poker talvez tenha essa comparação. É entendido, e na sua visão, que é um esporte, é mais lúdico, o lúdico está dentro do esporte. Qual a sua visão sobre o poker? Aí é bem filosófico, né, Léo, essa pergunta, mas eu acredito que o esporte ele é definido por uma certa competição, né? Seja futebol, pôquer, xadrez, sinuca, ginastas, todos ali estão competindo. E se a gente olha nesse espectro de competição, então sim, o pôquer ele pode ser considerado um esporte, pode ser considerado um esporte também por não ser um jogo de azar, assim como o blackjack, as casas que a gente conhece, né? O fator sorte existe no poker, assim como o fator sorte existe em outras situações também, até no futebol ou na sinuca, a gente pode citar de exemplo. Então eu considero o jogo mesmo, o poker, como um esporte que pode ser perfeitamente trabalhado, assim como os novos jogos que estão surgindo, que eu também não vou conseguir falar muito, porque já passou da minha idade. LOL, não sei se, né? Isso aí. Tem alguns campeonatos que gera, né, tipo, uma receita super relevante, patrocínio, a gente tá vendo até uma disputa por países europeus para ver quem vai sediar os jogos finais. Então acho que essa discussão, mas você citou esporte da mente, que envolve mais estratégia. Então, o esporte da mente, a gente fala esporte da mente porque ele não necessariamente precisa ter um bom preparo físico ou usar o corpo para você conseguir executar. É claro que a gente precisa ter uma saúde mental, uma saúde física muito boa para que a gente consiga entregar melhor até num jogo eletrônico, num campeonato de videogame. Mas isso não é um fator determinante para que você consiga ter sucesso. Se a gente olhar o futebol, o basquete, a gente precisa ter pessoas com o físico preparado para aquilo. No esporte da mente, não. É um jogo de estratégia, é um jogo onde às vezes eu passava 12 horas trabalhando, 14 horas, 18 horas já passei trabalhando e você sai extremamente esgotado porque é muita decisão que você precisa tomar em pouquíssimo tempo. E as partidas, os campeonatos, não sei se esse é o vocabulário correto, era no Brasil, era presencial, remoto? Como que se dava esses campeonatos? Legal, você fez uma pergunta antes que era das casas de pôquer, se existiam, isso existiram sim, mas eu sempre considerei jogar presencialmente mais um hobby do que parte da profissão. Então, te respondendo, eu gostava de jogar online, então para mim o verdadeiro profissionalismo no pôquer, onde você consegue ter escala, né? Aí a gente já pode entrar até em startups depois conectando com isso, se você quiser. Onde eu consigo trabalhar em muitas mesas, você usou o termo partida. Então eu vou ter várias partidas acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou numa tela, isso diferente de um jogo presencial, onde eu só conseguiria jogar uma, ali eu consegui abrir em 24 mesas e conseguiria jogar 24 mesas ao mesmo tempo. Isso. Então, assim, é muita decisão, né? São 24 mesas te chamando, você tem suas cartas, tem outros jogadores envolvidos, tem muita ação para você tomar e você precisa pensar muito rápido olhando números. Porque na tela aparecem as estatísticas para que você consiga tomar decisão em cima das estatísticas. Então, é o tempo inteiro olhando para número e clicando no mouse. Partidas nacionais e internacionais? A gente joga com pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Isso. Mas a remuneração em reais, em dólar, como que funciona? As salas que eu joguei metade do tempo, dos 6 anos que eu estive no poker, foi metade do tempo em dólar, metade do tempo em euro. E interrompeu e não concluiu a graduação, tomou a decisão, quanto tempo você ficou jogando poker e qual foi a sequência, os próximos passos dessa decisão que você tomou? Tá, joguei poker em São Luís, parei minha graduação mesmo em São Luís, né? Então parei a UFMA e parei na metade. E a gente tomou uma decisão, eu e minha esposa, hoje minha esposa antes era minha namorada, da gente mudar de cidade, ela recebeu uma oportunidade e a gente mudou. Então a gente saiu da casa dos pais e a gente foi morar sozinhos por causa dessa oportunidade dela. A gente passou um tempo morando no Mato Grosso, eu continuava jogando, e aí a gente foi para Campinas, que foi onde a gente passou mais tempo da nossa vida juntos, né? Foram 8 anos lá em Campinas. E chegou um determinado período da minha vida, né, que foi ali nos finais dos 6 anos que eu passei jogando, que eu já tinha uma certa segurança financeira, já tinha construído alguma coisa, e conversando junto com ela, eu decidi meio que me aventurar. Aposentar. É quase um se aposentar.
Ainda joga hoje ou não? Não, não jogo hoje porque eu, como eu falei antes, eu sou meio obsessivo com as coisas e eu preciso fazer uma coisa dar muito certo, né? Eu tenho isso em mim. E conversando com ela, assim como um jogador de futebol que eu já usei de exemplo, qual que é o futuro de todo jogador de futebol? É se aposentar e ser empresário. E montar um negócio, enfim, os que conseguem se dar bem, né? Então eu pensei em montar um negócio mesmo, comprar uma franquia, abrir um negócio próprio com o dinheiro que a gente tinha guardado até ali. Só que eu não tinha experiência nenhuma em empresa, eu nunca tinha trabalhado em algum lugar na minha vida, foram 6 anos Que direto no acontece também computador. com os esportistas, né, de futebol, vôlei, etc. E a nossa família é mais humilde assim, e se eu perdesse aquela grana que a gente tinha construído, ou aquele pouco recurso que a gente tinha, seria um risco muito grande. E aí eu comecei a estudar, aí voltei para minha faculdade, então eu terminei a faculdade em Campinas, não foi lá no Maranhão, a própria engenharia elétrica mesmo, eu fiz os últimos 5 períodos lá, finalizei e fui tocando as coisas em paralelo. Estudando sobre negócios, tocando a faculdade, poker. Mas isso eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo bem feitas, né? Então eu fui deixando o poker um pouco de lado para terminar minha faculdade e fui cada vez mais estudando sobre negócios. Até que chegou um momento que eu deixei o poker de lado, estudando sobre negócios ali no final da engenharia. Tinha amigos engenheiros que já tinham empresas, que estavam se formando, né? Mas que já tinham empresas. E aí começou os contatos junto com esses amigos para construir operações de marketing, de vendas, porque eu estava estudando sobre negócios e eu estava começando a gostar daquilo. E aí eu decidi ter essa experiência dando consultoria, né, assessorando esses amigos a construir as áreas de marketing e vendas dentro das empresas deles. E aí deixei um pouco de lado e realmente comecei a me dedicar só a isso e eu estou até hoje nessa pegada de aprender sobre negócio. Ainda não construí nada sozinho, hoje eu sou sócio de uma outra empresa, da Vest, mas não construí meu negócio, mas estou em outro. Então estou conseguindo alcançar o que eu planejei. E olhando para sua experiência de poker, né, o que você acha que isso contribuiu, formou o André, que é profissional hoje? Há alguma relação, não totalmente diferente, estratégia ou tomada de decisão, ou até uma forma de atuar e pensar e tomar decisão? Isso influencia o profissional que você é hoje? Eu acho que demais, assim, foram 6 anos muito intensos. Algumas coisas que eu consigo destacar. Eu olhava muito para números na tela do computador, né? Então eu tinha, comentei das 24 meses, eu tinha muitos números para tomar decisão, eu precisava tomar decisão rápido e precisava ser a melhor decisão estatisticamente possível ali. Então eu não agia, tentava não agir muito por impulso e mais olhando para números. Isso hoje é muito importante quando eu olho para o negócio, para que eu consiga tomar decisões também, não pelo que eu quero, ou pelo que eu gosto, pelas minhas vontades, mas pelo que os números estão me dizendo, ou uma análise qualitativa também está me dizendo. Uma outra coisa super legal é que o poker, como eu trabalhei sozinho em casa na frente do computador, eu precisei definir muito bem a minha rotina de trabalho para que eu não conseguisse me atrapalhar. Então, antes dessa onda de remoto que a gente está hoje, está até voltando para híbrido e tá essa confusão inteira, eu já estava trabalhando e como que eu me organizo para que eu consiga performar bem, estar com minha namorada, estar com minha família, então isso também ajudou bastante. E uma outra grande coisa que eu considero que o poker ajudou é no controle financeiro. Então, eu tinha uma certa quantidade de dinheiro para cuidar desse dinheiro e para fazer com que esse dinheiro crescesse ao longo do tempo, né? Eu tinha minhas contas para pagar, as contas fixas. Então, se você olhar no aspecto de empresa, parece como uma empresa. Eu tenho um certo capital que eu vou gerir, eu aloco esse capital nas melhores decisões possíveis ali dentro e eu espero que essas decisões que eu tomei, com base em estatística, me dêem um retorno bom. Então, basicamente, isso é o que a gente faz dentro de uma empresa. Eu tava esperando e você não citou, mas quero ver se faz sentido. Tá. Porque quando eu escuto poker, principalmente a cara de poker, né? Poker face, ou blefe, existe, e isso se leva na sua vida, no sentido de arriscar, quando arriscar ou não, ser mais tradicional, do tipo, tenho as cartas, tô confiante de que eu vou ganhar, ou o blefe faz parte, mas isso você não utiliza na sua atuação, não vou dizer profissional, porque poker foi profissional, mas talvez corporativa, em negócios que você está atuando hoje. Tá, eu sou uma pessoa de risco, então naturalmente eu gosto de assumir riscos e investir em algumas coisas que podem me dar um retorno muito legal no futuro. Mas no poker eu sempre fui muito de tomar decisão baseada em dado.
Então, e como eu falei das 24 mesas e tudo mais, era muita estatística, então eu blefava pouco. Né, porque eu não precisava, às vezes você precisa do blefe quando você está jogando num volume menor e você tem uma amostragem menor, você consegue dar mais qualidade no teu jogo e você consegue entender se aquele momento é um momento muito oportuno de você blefar contra o adversário ou não. Eu olhava mais para o lado da estatística do que para a análise qualitativa da coisa. Então assim, tem muito, eu conheci jogadores excelentes que jogavam no volume muito menor e ganhavam muito mais do que eu, mas eu sempre gostei muito de números e de volume, porque isso me dava uma certa segurança do que eu iria ganhar, né, em algum momento, e também não me deixava tão frustrado também quando eu blefava, por exemplo, e errava. E no remoto tem a questão de linguagem corporal, da expressão, ou não? São só as cartas? Não tem a linguagem corporal, mas quando você está em uma mesa, você consegue enxergar os números das pessoas que você já jogou. Então eu consigo olhar, se eu já joguei com você durante 365 dias, eu consigo olhar todo o teu histórico de 365 dias, o que você fez. Só que eu consigo olhar como está você hoje. Então, se você hoje está fugindo, né, as tuas estatísticas estão fugindo muito do que você é no restante dos dias, eu consigo saber se você está num momento bom de jogo ou não. Às vezes você está alcoolizado, às vezes você brigou com alguém. Tem uma análise ali de comportamento também baseado nos dados, nos Exato, números, né? Exato. Muito bom. E qual é o próximo tema que você mergulhou? Então você comentou, né, que você gosta de vasculhar, de se dedicar com afinco aos assuntos. Deixou de lado, não sei se você não joga poker nos finais de semana, mas ok. Deixou de lado o poker enquanto principal atuação. Teve aí, né, uma carreira, uma atuação com growth. Hoje é head de receita da Vest, que é uma startup que trabalha como um e-commerce especificamente focado no ramo de moda. Qual é essa atuação? Que cargo é esse que você tem? Quais são as suas responsabilidades hoje? Na Vest é considerada uma startup? Já estão em outro estágio? Como que está a sua sociedade que você faz parte hoje? Tá, eu fiz a engenharia, finalizei minha engenharia, comecei a pesquisar sobre marketing e vendas, encontrei o mundo de growth, aí também me aprofundei em growth, fiz mentorias, cursos com muita gente legal, tive ótimos mentores no mercado. Passei por algumas empresas até chegar na Vest nessa posição de... Eu entrei como head de growth, hoje eu estou como head de receita. O que é head de receita dentro de uma empresa de tecnologia como a Vest é, né? Então a gente, nas empresas tradicionais, até startups, a gente divide, né? Tem marketing, tem o vendas, tem o time de implementação, o time de sucesso do cliente, tem o meu time de tecnologia, que tem as verticais também dentro do time de tecnologia. Na Vest a gente preferiu se dividir entre tecnologia e a área de receita. Então hoje a gente tem o CEO e tem eu na posição de head de receita ou diretor de receita, o que quer que o pessoal goste de chamar. E eu oriento, né, eu faço a gestão das áreas de marketing, vendas, implementação, CS e suporte. Então tudo que está relacionado ao cliente, né, que a gente tem mais contato, são as áreas que eu oriento. Eu tenho os coordenadores abaixo de mim, né, que estão trabalhando junto comigo e estão entregando o resultado ali de verdade, mas basicamente o que a posição de head de receita faz é isso, né, eu olho para todas essas áreas, são áreas que impactam diretamente no financeiro, na receita da companhia, e eu tento ter um olhar estratégico sobre o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa trazer de novo, que processos que a gente precisa criar, o que a gente precisa matar dentro da empresa também, para que a gente consiga acelerar o nosso crescimento. E você perguntou se é startup ou não é startup. A gente se posiciona como uma empresa de tecnologia, porque no nosso mercado o pessoal ainda está passando por uma transformação digital e se eu falo startup às vezes eles não conhecem, né? A gente trabalha com moda, mas é moda atacado. E aí quem vende moda atacada é o fabricante, então é a indústria de roupa mesmo, a indústria de vestuário. Eles não estão acostumados ainda com esse termo e a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia. Mas de tamanho a gente tem 36 pessoas hoje, então ainda é uma empresa em crescimento e se eu fosse considerar ainda assim é uma startup. Quanto tempo tem de empresa? A Vest tem 8 anos. E a atuação? O que seria a atuação? O que a Vest se propõe a fazer? O que ela entrega para o mercado? Legal. A gente é uma ferramenta de vendas onde a gente entrega para esse fabricante um e-commerce para ele vender atacado para os clientes dele. Então os vendedores da fábrica, né, da indústria, eles vão ter acesso através de um aplicativo
todo o catálogo de produtos deles, e aí quando o cliente fala pelo WhatsApp ou por outros canais, ele compartilha o link por dentro do aplicativo mesmo com o cliente, e o cliente faz o pedido chega montado. É um e-commerce, basicamente é um e-commerce para o vendedor, mas é especializado nesse nicho, de confecção atacado. Por ser em atacado, tá falando de venda em volume. De venda em volume, exato. Justamente para revendas, multimarcas, empresas Exatamente. que queiram abrir sua loja, adquirir produtos de uma marca específica, atua com esse e-commerce. E quais são os desafios que a indústria de vestuário, de moda, enfrenta, que vocês conseguem ter uma abordagem para ajudar eles nesse processo de transformação digital, não depender de ir até uma loja? Eu, paulista, conheço Bom Retiro, que as pessoas vão em showroom, vão em desfile, conhecer as peças. Você se propõe, como eu estou entendendo, uma atuação bastante diferente desse modelo tradicional que de fato era desde a sacoleira, desde uma grande loja multimarca, de ir lá, pegar um tecido, interagir. Imagino que seja uma quebra de paradigma de como essas lojas e o varejo atuava há algum tempo atrás. Exatamente. O que a gente se propõe a fazer nesse segmento é, como você falou, né, um segmento que está se acostumando ainda com uma nova forma de se relacionar. E a gente entra para a gente potencializar o resultado tanto do fabricante, né, que quer vender ali, quanto o revendedor, o lojista, multimarca, sacoleira. Para eles também é um gasto ter que sair lá do Maranhão, por exemplo, vir para São Paulo, para o Bom Retiro e para o Brás, pesquisar lojas. Então existe todo um gasto que esse mercado ainda é muito grande, o mercado do físico nunca vai deixar de existir, principalmente com moda, né? A gente gosta de vestir uma roupa, testar no corpo e tudo isso, mas a gente potencializa o resultado de quem está vendendo e economiza tempo de quem está querendo comprar. Né? Tempo, dinheiro, então a gente faz meio que essa conexão entre o fabricante e o revendedor. Mas a gente também incentiva uma sacoleira sair do Maranhão, vir para São Paulo, conhecer, experimentar, para ter a primeira experiência com as marcas. Né? E depois dessa primeira experiência, aí sim, se ela tiver uma experiência de compra legal digital, aí é onde a Veste entra. Né? Então a gente sempre incentiva essas conexões, e a conexão física ainda é muito importante também. Porque fideliza, consegue fazer uma nova compra, já conhecendo a qualidade do produto, já conhecendo e tendo um bom atendimento pelos vendedores. Explicando a sua área, né, de atuação, basicamente você atua ali na cadeia, na jornada de ponta a ponta, né? Desde o marketing, conhecer a marca, até a entrega do sucesso do cliente. Como que é feito o processo de entrega? Isso está com vocês? Vocês utilizam outros serviços? Comprou no aplicativo de vocês? Claro, né? Não acaba aí no pagamento. A pessoa tem que receber Maranhão, por exemplo, né? Como que é feito esse processo de entrega hoje? Você fala logística da marca, né? Isso é com terceiros mesmo. Hoje a ferramenta da Veste ela tem integração com Correios e com algumas transportadoras. Aí temos com Melhor Envios também, com Mandaê, mas é feito com um terceiro. Então não fica com a gente essa logística. A não ser que a gente fosse um marketplace, existem outros também, a logística ficaria com a gente. Mas como a gente pode se caracterizar como e-commerce, não é conosco não, mas a gente se conecta sim, tem integrações com esses outros. Ou seja, as marcas, as empresas que contratam, elas ganham um e-commerce próprio. Vocês entregam toda a tecnologia e o cliente não vai poder comprar produtos de outras marcas, ele está ali bem segmentado com a marca que está se vendendo, se propondo a oferecer os produtos para ele. Seria mais ou menos isso. A gente entrega o canal digital para a marca para que ele consiga trabalhar. Aí através da Veste, ele consegue divulgar, ele consegue se relacionar e vender pelo WhatsApp, ele consegue se relacionar e vender pelo Instagram, ele consegue cada vendedor consegue gerar seu link para às vezes fazer um disparo de e-mail, coisa que não acontece muito porque o nosso mercado ainda não usa muito e-mail. Eu não lembro se você falou quanto tempo tem A Veste vai fazer 8 anos esse ano. 8 anos. Uhum. Não, já tem uma estrada. Pegaram ali Covid, processo que, putz, a gente via o varejo super acelerando. De fato, isso teve impacto também no negócio e até talvez na adoção de tecnologia, de uma nova forma de atuar, né? Isso aí, nos dois grandes... como a gente chama quando fechou? Nos dois grandes lockdowns que tivemos... a gente teve um pico de clientes na Veste mesmo, porque as lojas foram obrigadas a fechar.
E aí com loja fechada e muita gente chamando no WhatsApp, que hoje 99% das marcas do Atacado, do Bom Retiro, em qualquer lugar do Brasil, dos grandes polos de confecção, elas vendem online pelo WhatsApp, mandando fotinha por fotinha, aí o cliente escolhe, aí vê se tem, se não tem. Mas como a gente melhora muito esse processo, né, fica muito mais fácil para todo mundo, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. A gente teve um pico sim durante a pandemia, nesses 2 momentos de lockdown, mas a gente continua crescendo consistentemente mês a mês, mesmo a gente nesse momento agora também de estar voltando um pouco mais para o presencial. Imagino eu, mas eu quero validar com vocês, um dos grandes desafios, né, que eu acho que, putz, se você pensar em um empreendedor que está abrindo um novo negócio, que tenha, e eu não vou limitar por idade, mas tenha uma mentalidade já mais digital, que utiliza em sua vida pessoal, está mais conectado à tecnologia, ele vai abrir um negócio com um pé ou 100% digital. Vocês atuam também com um atacado que não tem loja física, ou seja, o cara tem um centro de distribuição, tem um estoque e atua, ou basicamente hoje a gente vê esse modo híbrido acontecendo mais? Cara, tinha uma loja física e ele está migrando para atuação digital. Sim, a gente já trabalha hoje, temos várias marcas, vários cases que só vendem online, que não tem loja física. Então eles têm a fabricação, né, que muitas vezes a fabricação também é terceirizada, eles têm um galpão lá mais para receber as roupas e passar pelo processo de produção mais interno, e aí eles só vendem online. Aí tem um canal, tem Instagram muito grandes, né, o Instagram fortes, conseguem trabalhar todo o marketing e vendem mesmo através do WhatsApp ou do Instagram ali no direct. Aí a gente tem marcas que vendem milhões de reais junto com a gente por mês. Consegue citar algumas marcas que vocês atuam? A gente é bem grande no Bom Retiro. Ali no Bom Retiro a gente tem Alcance Jeans, Avihara, no Braz já tem Barraca do Ilinha, no Bom Retiro voltando tem Namini, Carmani, Cassis. Então a gente tem muitas marcas referência mesmo. Penso eu, até pelo meu histórico familiar, putz, legal que vocês atuam com empresas 100% digitais, mas, putz, quem tem 5, 10, 20, 30 anos de uma loja física, o processo de migração é sempre muito mais complexo, talvez tenha resistência, né? Até porque a gente, faz tempo que eu estou afastado do varejo, mas a minha experiência é que tem empresa ainda que tem ali o caderninho, né? Que faz a gestão sem sistemas. E aí a gente está falando de uma venda no e-commerce, uma venda online. Do meu ponto de vista, mas eu quero verificar quais são os desafios do mercado, dos clientes que vocês têm, né? Eu penso que talvez seja a gestão de um estoque que eu estou vendendo presencial e ao mesmo tempo online. Como que eu trabalho com isso? Qual é o maior desafio hoje, quando vocês conversam com um cliente que procura vocês? Cara, é o medo de começar a subir um e-commerce e não ter demanda? Ou de fato é lidar com o físico presencial e o remoto? Qual é a dificuldade que você entende que um lojista hoje tem para de fato começar a ter uma atuação e liderar aí no mercado, ter resultados num segmento de venda digital? Tá, eu vou te responder que o maior desafio do fabricante, ou do lojista de moda atacado, que é como a gente fala também, é ele saber o que ele precisa fazer. Né? Então você falou de controle de estoque, como que eu controlo um estoque que se eu tenho uma loja física eu vendo online? O maior desafio é ele saber as melhores práticas, né, as boas práticas do mercado para isso. Então a gente tem um papel muito importante de educar, de trazer informação, de treinar muito os nossos clientes ou a nossa comunidade que a gente está criando na Veste também. Do lado da Veste, eu te falo que a gente tem um grande desafio por ser uma empresa de tecnologia, e o meu grande desafio também como head da área é até onde a gente vai como serviço, como treinamentos. Então a gente é uma empresa de tecnologia, eu estou te entregando uma ferramenta, mas para que você tenha sucesso eu preciso te treinar muito. Eu preciso definir melhores práticas, eu preciso que você entenda como utilizar bem o seu sistema de gestão, o seu RP. Então a gente internamente tem esse desafio de, cara, até onde a gente vai? Porque se depender do nosso cliente, a gente tem que entender de muita coisa para conseguir treiná-lo. E no final das contas, talvez as contas não se paguem. Então acho que o principal desafio do mercado é ele saber mesmo, é ele ter curiosidade. A gente atende, eu acho que a maioria dos clientes são clientes bem tradicionais, né? Com 30 anos, temos clientes com 60 anos de mercado, já que usam a Veste,
que usam muito bem a Veste, tem uns que estão começando, tem uns que pagam e não usam, mas mais por esse desafio de mesmo não saber o que fazer, não ter uma pessoa interna com quem contar, e às vezes a gente não consegue apoiar também porque a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente não consegue oferecer tudo que o cliente precisa como uma consultoria. Claro, e até entender qual é a proposta de valor e qual é a ajuda que vocês oferecem, né? Porque de fato ele precisa, desde uma estratégia de inbound marketing, rede social, conseguir atrair os clientes e, claro, direcionar os clientes atuais para o canal digital, mas não é só subir um e-commerce, então precisa pensar em toda essa jornada do cliente. E eu quero entender um pouco, né? Porque o posicionamento de vocês é um e-commerce voltado para moda. Na sua trajetória na Veste, até porque assim, não sei se a empresa surgiu com este nome ou foi uma segmentação que aconteceu ao longo da história, qual a diferença de um e-commerce focado em moda para outros e-commerces? Porque vocês não são uma plataforma de venda para alimento, para brinquedo, para produtos farmacêuticos. Qual é a especialidade da Veste para de fato vocês conseguirem não apenas se posicionar, mas entregar um valor mais especializado no ramo de moda? Legal, a história do fundador da Veste, que é o Alid, CEO da Veste hoje, é muito legal, porque ele vem do mercado de vestuário, né? Então ele teve confecção da família, ele desenvolveu sistemas RPs também para o mercado de confecção, até criar a Veste, e a Veste, se eu não me engano, tem esse nome desde o seu dia zero. E aí qual que é a diferença de um e-commerce normal para um e-commerce de atacado? Basicamente são as regras de negócio aqui. Desse lado a gente consegue entregar e se comunicar com os nossos clientes, né? Entregar as regras de negócio e se comunicar com a linguagem dele. Então um cliente que ele não quer mostrar o preço de atacado dele, expor o preço para que todas as pessoas vejam, para que não exista ali uma concorrência do cliente do meu cliente saber o preço do atacado. Então isso é uma regra de negócio que dentro de e-commerce atacado a gente deve atender. Outra coisa, mínimo de produtos ou mínimo de peças, ou ao invés de o meu cliente ser uma marca, é um representante. Então a gente tem algumas regras de negócio também que se aplicam a isso. Então, de forma bem específica, são as regras de negócio e como a gente se comunica mesmo com o nosso público. E um produtor, alguém que trabalha aí numa indústria de moda, vestuário, ouviu o nosso papo, quer conhecer um pouco mais a Veste, qual é o canal para ele receber mais, falar com vocês? Veste.com.br é o nosso site hoje, ou o nosso Instagram, que é Veste Oficial. Veste é o Veste normal, né? VESTI. André, obrigado pelo papo, desejo sucesso à Veste, porque eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que é um potencial muito grande a gente atuar com esse segmento que é tão tradicional e que está espalhado pelo todo o Brasil, mas de fato eu acho que dá pra gente amadurecer e evoluir num cenário contemporâneo e digital que é o atual. Acho que cada vez mais a gente precisa de ferramentas e soluções como essa. Muito obrigado. Obrigado a você, foi ótimo conversar contigo e falar um pouquinho aqui da nossa história. Valeu.